Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar aqui as nossas mídias sociais para todos que quiserem interagir com a gente, quiserem fazer perguntas, quiserem se comunicar conosco, quiserem conhecer o Instituto, está aqui o QR Code para vocês. Nós vamos ter mais um bate-papo hoje com a doutora Priscila, nossa psicóloga, e talvez mais importante, a nossa primeira paciente que nós estamos trazendo aqui, Amanda, para a gente conversar um pouquinho de como é a vida do paciente, né? Porque a gente ficou aqui, acho que todo esse tempo focado nos profissionais, no lado mais profissional, e acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre como é a vida do paciente. De novo, para quem quiser interagir, perguntar, reagir, é só mandar para a gente. E aí, Priscila, você acha que tem uma diferença muito grande do que nós vamos conversar com a Amanda hoje, com bate-papo com o paciente aqui entre nós, ou você acha que fica a mesma coisa? Ah, não, acho que vai acrescentar muito, né? A Amanda, assim como outros pacientes, né? Nós temos pacientes muito bacanas lá, mas a Amanda ela tem um histórico bem interessante, acho que vai ser muito bacana a nossa conversa aqui, de fundamental, né, importância para que as pessoas entendam, compreendam a dinâmica, o dia a dia. E a Amanda é uma paciente que fez todo o processo, né, doutor? Legal. Todo o processo de protocolo, acho que ela vai poder trazer aí muita coisa bacana para a gente discutir. Vamos começar deixando todo mundo mais ou menos sem saber direitinho tudo, então vai devagar com as respostas. Quem é a Amanda? A Amanda tem 30 anos, sou uma pessoa divertida, sou alegre, gosto de estar com a família, gosto de ser desafiada, sou mãe, sou esposa, dona de casa. Quantos filhos? Tenho um filho. Quantos anos? Tem 5 anos, meu Gabriel. E me fala uma coisa que eu acho que a gente podia começar com uma coisa que é bem legal. Como foi o processo de decisão de fazer uma cirurgia bariátrica? Como é que foi para você? Tipo assim, foi um dia que você abriu o olho e falou, vou fazer. Foi um dia que você viu uma propaganda na televisão? Ou foi um processo? Foi alguma coisa que você foi botando uma sementinha? Como é que foi? Tinha uma amiga, né? Até hoje é minha amiga, e ela fez a cirurgia e me contou. Fiz a cirurgia para emagrecer. Eu falei, uau, eu vou fazer também. Só que aí eu não fui atrás de informação, isso foi em 2013, e não imaginava como que seria todo o processo e continuei vivendo minha vida normal. Quando foi em 2022, eu resolvi fazer a cirurgia. Você pulou muito tempo, porque eu não gostei desse pulo de tempo. Quer dizer que de 2013 plantaram uma sementinha e nada aconteceu? Você não foi ver mais ninguém? Você não foi falar com mais ninguém? Até então, era uma cirurgia que eu sabia que existia e na minha cabeça eu achava que eu ia fazer essa cirurgia e ia emagrecer. Ponto, era isso. E um dia eu ia fazer. Só que aí a vida, né, não aconteceu. Por que não em 2013? Aconteceu muitas coisas na época. Eu acho que foi questão financeira. Não fui atrás para saber como que funcionava com o convênio, se eu poderia fazer. Não fui atrás de mais informações. Quando foi em 2022, eu resolvi encarar. Aí liguei no meu convênio na época e só falei assim, olha, eu quero fazer cirurgia bariátrica. O que eu tenho que fazer? Aí eles me deram o nome do Instituto Castro. E aí eu marquei uma primeira consulta, fui nessa primeira palestra e lá foi o dia que eu decidi fazer a cirurgia, foi naquela primeira palestra. Porque eu tirei todas as dúvidas sobre a cirurgia. Realmente não era só operar e emagrecer. Então tinha todo um processo bem longo, né? E você, quando você tomou essa decisão, porque você falou que você é mãe, casada, Sim. com filho... Você contou para os outros que você ia fazer isso ou você Contei. foi lá sem contar? Não, contei para o meu marido, né, na época, para a família, né? E o pessoal te apoiou, te chamou de doida? Não me apoiou. Não te marido apoiou? Na época não apoiou. Não. Família não apoiou, falou que eu ia morrer, né? Que eu não era gorda daquele jeito para fazer cirurgia bariátrica, que só tinha que ser aqueles quilos mortais, e que eu ia conseguir emagrecer apenas fazendo dieta. Coisas que eu já tinha tentado inúmeras vezes e nunca consegui manter, né? Porque emagrecer até que é fácil, mas o problema é você manter. Mas como eu disse que eu gosto de desafio, quando a pessoa fala não, eu faço. Entendi. Então você foi e aí, contra a família. Fui contra a maré. E aí eu ia sozinha nas palestras, né? Meio que atravessava a cidade, né? Porque eu sou de Guarulhos, então para chegar no instituto, então eu ia, pegava o carro, chegava lá,
assistia toda a palestra e cada vez que eu ia na palestra eu sabia, é isso que eu vou fazer, né? Então, no primeiro dia que eu fui já me esclareceu tudo, porque vocês lá no Instituto é muito claro, então vocês falam, né, o que é a cirurgia, quais são os prós, os contras, o que a gente tem que ter. Então eu falei, eu preciso ter um compromisso e um objetivo comigo, que há muitos anos eu tinha perdido isso. E aí depois da maternidade, a gente se esquece totalmente, porque a gente só pensa em filho, casa, família, né? Foi onde eu cheguei no meu fundo do poço, que foi em 2022, que foi onde eu decidi mesmo ir atrás de me olhar, né? Tá certo. E aí? Aí você voltou para casa, contou para a família, falou, vou fazer, o problema é meu. Sim. Tchau. Eles continuaram a tentar me convencer que esse caminho não seria para mim, né? Até que na última palestra, quando faltava um mês para me operar, o meu marido decidiu me ouvir. E aí ele falou, quero saber mais. Eu falei, então tá, então vamos comigo. E ele veio, assistiu, conversou com os médicos, viu que realmente era sério e que realmente era aquilo que eu ia fazer, não tinha jeito. Então, ele resolveu me apoiar, né? E aí, desde então, hoje ele fala que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Que eu tinha que realmente fazer. E as pessoas que na época não me apoiavam são as primeiras a falar, nossa, você podia ter feito antes. Mas você sabe que uma coisa que a gente passa lá, acho que a Priscila passa isso junto comigo, muitas pessoas enxergam a obesidade não como a doença que ela é, mas como uma coisa normal. Tipo assim, ele é gordinho, mas ele cuida da vida dele, ele ganha dinheiro, ele trabalha, ele faz de tudo, ele é muito ativo. De repente, ele quer fazer uma cirurgia, primeiro que a primeira vertente é estética, né? Sim. Tipo assim, para que você vai fazer uma cirurgia estética? Eu acho que muitas pessoas que passam por cirurgia plástica ainda sofrem essa história. É uma cirurgia estética, né? E então você fica ali naquela incógnita, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo para o caminho certo? Porque não enxerga a obesidade como uma doença. E a cirurgia é uma cirurgia grave, é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia com risco. Sim. Porque ela é uma cirurgia, quando realizada, num paciente com uma doença. É isso que todo mundo esquece. Nós não estamos realizando uma cirurgia num paciente saudável. Nós estamos realizando uma cirurgia complexa num paciente complicado pela doença obesidade. Você vê desse jeito? O que você... Isso que vocês estão trazendo, acho que é bem o nosso cotidiano mesmo, né, Leandro? O que a gente observa hoje, né, no consultório, na rotina, são pacientes que, na grande maioria das vezes, procuram, né, Sim. a cirurgia. E tem um ponto importante aí, Amanda, que você trouxe, que é aquela ideia de que cirurgia bariátrica é para emagrecer. E, na verdade, a cirurgia bariátrica ela não é uma cirurgia que foi feita para emagrecer. É uma cirurgia que foi feita para tratar de uma doença crônica, que é a obesidade. E a consequência dela, obviamente, é o emagrecimento. Mas não é para a vida toda. É um instrumento que a gente usa muito isso lá, né? Você não vai fazer essa cirurgia e entrar no hospital com 100 quilos e sair do hospital com 50 quilos. Que existe um processo. Né? E a grande maioria das pessoas, principalmente, né, nas conversas que a gente vai desenvolvendo lá, a gente vai identificando isso, né? A questão familiar ela é fundamental, né? Você foi com o seu jeitinho, né, lidando. E a gente tem pacientes, né, Leandro, que operam sem nenhum apoio. Sem nenhum apoio. Sem nós temos ajuda. pacientes que operam mentindo para a família. Assim, eu acho que é uma decisão da pessoa, é claro que é uma decisão da pessoa, mas você ter o teu grupo de apoio, você ter pessoas ao seu lado que conseguem te dar apoio, sabe aquela história da saúde na doença? Eu acho que tá por aí. Fica muito mais fácil, tem que dar apoio, sabe? Assim como tem que dar apoio, outro dia eu estava vendo o pessoal falando, tem que dar apoio talvez até antes, sabe? Quando você começa a engordar, você chegar do lado e fala, poxa vida, não tá legal. Engordar, ganhar peso desse jeito, não é legal. Tá na hora de você começar a mudar, né? E eu sinto desse jeito, assim como eu vejo muitos casais que fizeram a cirurgia e um não apoiava o outro e acabar muitas vezes até em divórcio no pós-operatório, né? Tem uma Acontece, fala, né? Tem uma fala, por que quando a pessoa opera tem separação? Eu falei, gente, não é porque a separação não acontece porque você fez uma cirurgia. O seu casamento já estava em declínio. E óbvio que a cirurgia ela vai trazer mais autoestima, tanto para o homem quanto para a mulher principalmente, né? Porque, querendo ou não, existe uma questão
eu falo dos 3 As, amor próprio, autoestima e autoconfiança. Você vai trabalhar isso. Depois que você opera, a autoestima vem. Sim. Né? Então, quando você se olhava, né, lá antes da tua cirurgia, e você fez vários processos, né? Tentou várias formas e entendeu que a cirurgia era a sua melhor opção. Né? E pelo que a gente vê aqui, você está feliz, né, com o teu resultado. Pelo contrário, eu não me senti fracassada, como tem muita gente que se acha fracassada por procurar cirurgia. Não, em nenhum momento eu tinha isso na minha cabeça. Para mim era um momento, uma oportunidade ali que eu tinha que agarrar e ir para cima. Até porque uma das coisas que eu mais falo para muito paciente, falo assim, olha, se você um dia encontrar um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e ele está magro, não dê parabéns para o médico, dê parabéns para a pessoa, porque a cirurgia é só um instrumento. Se você não estiver ali atenta todo dia, se você não mudar seus hábitos, se você não mudar seu emocional, se você não fizer uma base saudável, você não vai estar saudável. Então a dificuldade não está em fazer cirurgia é a parte relativamente fácil da minha vida. O difícil é conversar com as pessoas, é convencer as pessoas de que há uma necessidade de mudar e de mudar um estilo de vida, que é difícil, né? Nós somos extremamente conservadores quando a gente fala sobre o estilo da nossa própria vida, né? E é longa data isso, Exatamente, né? É um processo que você precisa ter para o resto da tua vida. Amanda, ela não tinha, acho que, essa questão da estima. Né? A Amanda, inclusive, modelava, era modelo, gordinha, mas modelo, tá pensando que, né? Agora ninguém aguenta, né? Agora ela vai estourar por aí. É porque aquela história da obesidade não tem a ver com ser feliz ou não. Exatamente. Ela é uma doença. Se você é feliz sendo obesa, se você se sente bem, tá tudo bem. Sim. Mas isso é um estado emocional. Saúde não é. Não. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. É aquilo que a gente estava conversando aqui. É o objetivo, é onde você quer chegar, é como você enxerga certas coisas. E não simplesmente como você, me sinto muito bem. Perfeitamente, você se sinta do jeito que você quiser. E até bom, você né? Tem todo o direito de se sentir do jeito que você quiser. Tem que se amar, né? Agora, você tem que entender que muitas vezes isso é uma doença. Sim. Assim como, por exemplo, desculpa as proporções, é claro, mas assim como o cara que começa ali no alcoolismo, que ele não consegue entender que aquilo é uma doença. Sim. Ele só consegue enxergar o lado bom da história. Mas aquilo é uma doença. Sim. Aquilo não está bom para a pessoa. E ainda hoje nós temos isso, né? A gente que trabalha com isso o tempo inteiro, né, Leandro? As pessoas de fato não entendem obesidade como doença. Então, se você tem um diabetes, ninguém te oferece um docinho no meio da semana. Exatamente. E é só hoje, amanhã você volta para a tua rotina. Não vou oferecer um doce para alguém que é diabético, porque eu entendo que ele tem uma doença e se oferecer um doce vai ser ruim. E por que para um obeso eu posso... A gente pode oferecer um doce, né? Só hoje, é só esse pedacinho, amanhã você volta para a dieta. Por que isso? E é isso que as pessoas fazem. Então, quando você vê isso, você consegue ter a clareza de que as pessoas não enxergam a obesidade como doença. Na grande maioria dos pacientes que nos procuram, muitos têm rede de apoio, muitos não têm. E eu sempre digo o seguinte, observa a sua rede de apoio. Que se é para ter uma rede de apoio também que não vai te apoiar, e às vezes eu falo para o paciente, porque eu cheguei do hospital e estava lá a minha família fazendo churrasco. Então, se você já sabe que você tem uma família que não entende do processo e que vai fazer o churrasco, a gente espera que essas pessoas tivessem um pouco mais de empatia. Mas se você quer fazer o churrasco e eu cheguei do hospital, quem é que tem que estar preparado para isso? Você me ajudou muito, né, com isso. Você operou no Natal. Com esse pensamento, exatamente. Operou no Natal, que é uma época... péssima. Ruim, né, doutor? Péssima. Uma época ruim. Eu falei, Amanda... Eu acho que é uma época difícil, certa. né? Porque é a época que todo mundo está fazendo festa. Reuniões. E eu falo para todo mundo, essa é a parte difícil, porque nós temos muitas... Tudo que a gente envolve hoje, sociedade, socializar, está extremamente vinculado com comida. E nunca é tipo assim, vamos ali sair, nós vamos comer uma selga. Acho que não. Um agriãozinho. Frango grelhadinho com brócolis no vapor. Não, né? Claro que não. E aí começa o problema da história. Mas aí eu acho que também tem aquela situação de você entender que o mundo não vai girar ao redor do teu umbigo, né? Então você também tem que ter jogo de cintura, você também tem que saber levar. E obesidade não é ferro e fogo, né? Tem espaço para tudo. Tem. Moderadamente. Sim, exatamente. E você aprender a controlar. Se as pessoas pararem de enxergar a dieta
como restrição, dieta como Algo falta ruim, de né? comida, e enxergar a dieta como controle, sabe aquela tabelinha de Excel que você controla o que você pôs para dentro e o que você gastou e assim por diante? Ela não é mais do que isso. Se você souber controlar, tá tudo bem. Você vai conseguir conviver muito bem com esse tipo de situação. E Eu é acho vida, que- né? Essa questão da dieta, até tem uma questão emocional em dieta, né? Tem gente que quando fala dieta, o que a gente associa? Não posso parar comer, de não sei a comer partir de tudo. que horas, não posso comer determinados alimentos, não posso comer isso. Enquanto que na realidade não é o que você pode, é como você come. Né? Então, até às vezes falo para o paciente, se dieta te dói, usa outro nome, usa reeducação alimentar, Sim. use protocolo. Eu falo muito com eles em protocolo, porque quando você fala em dieta, eu vou começar uma dieta. Aí eu começo, no meio da semana eu como uma empadinha. Eu já comi uma empadinha mesmo? Desiste. Já com o pé aqui, segunda-feira eu recomeço. Segunda, No protocolo, inclusive no de pós-operatório, né, doutor, existe um protocolo. Eu não posso trocar, por exemplo, né, a água de coco por uma Coca Zero. Não é possível. Sim. Na dieta, se eu quiser fazer isso, eu faço e a consequência é minha. Sim. Já no caso do processo da cirurgia, eu costumo falar de protocolo. Acho que protocolo talvez para alguns pacientes funciona mais do que para outros. A gente vai usar a reeducação, mas protocolo fica uma coisa meio, ou você faz, não dá para você querer Não trocar. tem opção, né? Brigar Você com a tem que nutricionista fazer. porque você quer trocar água de coco por Coca Zero. Até porque seguir dieta é seguir 100% uma dieta. Totalmente. Né? Você pega uma determinação, seja ela qual for, seguir. Né? Eu vejo muito paciente chegar lá, você fez a dieta? Fiz. Não, então você não fez. Esse é o óbvio. Você não fez. Você Não. fez o que você quis, do jeito que você quis. Não foi a dieta. E o que você ia falar? Eu acho que a vida da pessoa obesa é muito difícil nessa questão de saber administrar. Quando a gente está obeso, naquela situação, a gente não sabe administrar nada. A gente está fazendo aquela bagunça de emoções e a gente desconta em algum vício. E a maioria é a comida, uns é bebida, enfim, o meu era a comida. Então, eu comia as minhas emoções. Então, se eu estava triste, eu comia, se eu estava feliz, eu comia, eu não sabia administrar. Quando a gente vai fazer esse processo antes da cirurgia, que a gente tem que passar com um psicólogo, que é muito importante, a gente tem que saber administrar isso. E sozinho a gente não vai conseguir, né? Então, é ter essa boa administração na sua cabeça, é você ser comprometida com você mesmo. Porque se você não tiver compromisso, não adianta você ir operar, né? As pessoas não têm compromisso. Eu vejo uma coisa que eu tenho alguns pacientes, talvez eles estejam vendo ou não, eles são ciganos. E eu acho muito interessante, porque eles têm uma dedicação ao trabalho, que é um negócio impressionante, sabe? Assim, é uma dedicação mesmo. Você vê uma disciplina ali, Uma disciplina. E uma vez eu estava batendo papo com eles, e um deles nós operamos, estava começando a voltar a engordar, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Se você dedicasse 10% do que você dedica de energia para o seu trabalho, você dedicasse a você, a fazer coisa de 10%, você resolvia teu problema. Então, não é abrir mão de trabalhar, não é tirar teu filho do primeiro lugar, mas é se colocar em primeiro lugar também. É conseguir ter situações onde, será que eu não posso pensar um pouco em mim também? Eu acho que é isso que muda, é isso que você começa a enxergar a mudança da pessoa, né? Mas você estava falando, né? Eu tenho vamos ver se vocês compartilham da minha colocação, mas é assim, eu falo para muita gente que se eu colocasse uma barra de chocolate na frente de uma pessoa gordinha e na frente de uma pessoa magrinha, quem fala não pro chocolate mais rápido? Eu acho que é o magrinho, né? Por quê? Eu acho que ele aprende que aquilo não é tão importante para a vida dele. Você sabe o que eu acho? Eu acho que o que acontece na cabeça de muita gente, talvez não de todo mundo, mas de muita gente é assim. Se você tá magro, você olha para aquele chocolate e fala assim, bem, eu sei que se eu comer... Uma delícia, né? É gostoso, tal, mas eu vou engordar. Então, eu olho para o espelho, eu vejo uma coisa que eu quero, eu tô com a roupa que eu quero, e eu falo, poxa vida... Tô feliz com a minha imagem, né? Eu não quero engordar. Então, eu consigo compensar uma emoção em cima de autoestima. Sim. Depois a gente fala, mas eu acho a autoestima a coisa mais importante da história. E quantas foram as vezes que eu vejo
ou a pessoa gordinha que fala assim, por que você comeu chocolate? Fala, doutor, já tá fudido. Eu já, pensava assim. Eu já tô gordo, já comprei a camisa mais larga. Hoje eu tô triste. O pessoal que faz despedida. Hoje né? eu tô o pessoal feliz, da despedida. Eu quero comer. Perto da cirurgia, vai em tudo quanto é ia da vida. Eu fiz, viu? Mas eu não fiz essa despedida tortuosa, não. Eu só comi uns donuts. Você acha que eles contam pra gente? Tem paciente que conta. Tem um outro que fala que fez as despedidas Eu acho que eles devem contar pra você. Pra mim, ninguém conta nada. Não, pra você eles não contam mesmo. Não, eles não estão nem doidos. Que isso? Não contam pra você. Todo mundo esconde mim, de vez em quando escapa. Não é? É porque a gente acha que nunca a gente vai comer as coisas. E, na verdade, não. Eu já tenho 1 ano e 7 meses de bariátrica. E hoje eu como de tudo. Então vamos começar. Quantos quilos você tinha? Tinha 120. Quanto você tem hoje? 66. Quanto você tem de altura? 1,70. Muito bom. Atividade física? De segunda a sexta, musculação. Leve, moderado ou intensa? Agora eu estou no leve, porque eu tinha feito uma cirurgia de varizes recentemente, então eu fiquei 1 mês parada. Então eu estou voltando agora no leve, mas eu já estava no avançado já. Que bom. Você sabe que... Ela vai mesmo, viu? Porque ela posta. Tem que postar, né? Essas fotos, mas ela posta. Eu não sei se eu fico em dúvida se postar é bom, porque eu não sei se é o pessoal que malha ou o pessoal que fica tirando foto que vai lá. Tem que postar, senão não cresce. É por hoje, só por hoje. Sai fora da academia. Mas eu acho que, inclusive, a atividade física tem que ser moderada e intensa. Ela não pode ser leve. Exatamente. Eu acho que a atividade física leve, você não tem nem o ganho emocional. Você se acomoda, necessário. Né? Eu acho que, olha, eu vou falar uma coisa assim. Eu acho que nós somos muito emocionais. Nós somos muito vinculados a pequenas coisas. Parece que não, mas pequenas motivações, pequenas fés que a gente tem. Né? Então, a gente precisa disso, sabe? Muitas vezes você vê que é uma palavra, é um jeito de falar, é a mudança da perspectiva e do olhar que faz uma pessoa mudar, que faz uma pessoa ter características diferentes. Eu converso com muito paciente que fala, pô, tô muito ansioso, tá, não sei o quê. E para mim, a ansiedade, muitas vezes é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, sabe? Tipo, quem olha pro copo meio cheio, ele está sempre desesperado, ele está sempre pronto para transbordar. Sim. E por um lado, quem olha pro copo meio vazio está sempre ali, tá ok, ele está enchendo, mas vamos devagarzinho que nós vamos dar um jeito na história. Mas é uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, de como você enxerga as coisas. E eu acho que o que a gente espera dos pacientes é que eles tenham uma mudança dessa perspectiva, né? De como viver a vida, como olhar para certas coisas, como dar prioridade, né? Para a alimentação, dar prioridade para o teu hábito emocional, aprender a descontar coisas em coisas diferentes. Vamos falar então de válvulas de escape, porque era comer. E hoje? Treinar. Quando eu estou estressada, eu tenho que treinar. Eu estou cansada, eu tenho que treinar. Estou estressada do trabalho, chego do trabalho, eu falo, nossa, que vontade de me jogar no sofá. Eu falo, não, eu vou. E eu vou e não me arrependo de ir. Eu falo e eu aprendi. 2 lugares que eu não me arrependo de ir, mesmo não, às vezes não querendo, cansada. É a igreja e a academia. Você tem que ir, né? Porque você tem que cuidar tanto da sua alma quanto do seu corpo. Eu acho que é um conjunto. Mente, né? Alma, mente e corpo. Você tem que cuidar. Ali tem que estar alinhado, tem que procurar esse equilíbrio, porque senão a gente não consegue. Não consegue viver. Exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar. Inclusive, você sabe que é interessante porque tem pessoas que falam que hoje em dia cada vez mais é meditação, né? Sim. A capacidade de meditar, de se controlar numa meditação. Tem muitos amigos que têm feito isso ajudando a dormir, ajudando a relaxar, esse tipo de coisa. Eu acho que desde que você busque alguma coisa saudável, porque todos nós precisamos, né? Porque o dia é muito frustrante, o dia é muito desgastante. Pesado, né? Tanto é que você falou de quilos mortais, mas uma coisa que eu gosto de comparar é muitas vezes, eu não sei se vocês lembram, tinha aqueles programas perder para ganhar, coisas do tipo. É verdade. Que não era cirúrgico, mas era basicamente pegar uma pessoa que tinha um grau de obesidade, levar para um spa, levar para um lugar. Então, na verdade, você tira ela da realidade dela. O foco aqui agora é exclusivamente comer direito, atividade física, relaxar, papapá. Claro que você emagrece. E é até fácil. Se qualquer um pudesse falar assim, vou pegar um obeso aqui, eu vou botar ele durante 6 meses no spa, vou controlar a comida que ele come, vou controlar a atividade física que ele faz, ele vai descansar, ele não vai ter que pensar em ganhar dinheiro, pagar conta ou fazer qualquer coisa do gênero.
Pô, é fácil fazer os outros emagrecerem. Difícil é você trabalhar todo dia, difícil é você ralar, às vezes em um emprego, 2 empregos, ralar 10, 12 horas, ter responsabilidade, voltar para casa, pagar a conta, fazer as coisas não darem certo e ainda perder peso e ainda conseguir fazer as coisas de maneira correta. É um processo de extremo exercício diário. A disciplina, ela pode ser desenvolvida. Pode e deve, né? Ela precisa, inclusive. E é lamentável quando a gente observa que o paciente não entendeu isso, não modificou isso. Porque eles acham que basta operar, não precisa fazer atividade física. Você sabe que 30% dos nossos pacientes estão mais ou menos por aí, né? Sim. A bariátrica é um milagre, né? É muita gente. É tipo assim, aquela pílula do, eu vou tomar isso aqui e vou ser feliz, né? Eu vou tomar isso aqui e vou melhorar, eu vou usar isso aqui, tá tudo bem. Ou eu vou operar e se eu não emagrecer, a culpa é do meu médico. Sim, a culpa é da cirurgia. Foi a cirurgia que eu fiz. Cirurgia, tenho certeza que foi ouço muito isso, né? Ai, você emagreceu, nossa, você mudou tanto. Ai, você operou, né? Você fez a bariátrica, ou eu tô com alguém que me conhece da minha história. Ah, ela emagreceu, sim, ela fez bariátrica. Tá, mas e o resto? Eu fiz a bariátrica, e o resto? E o meu dia a dia? Sim. A minha rotina? Então, assim, eu sei como que está sendo e o preço que está sendo para mim estar aqui hoje. Então, assim, não é fácil, né? Se fosse fácil, eu acho que se existisse uma fórmula mágica, acho que quem inventou e aí estava muito milionário, porque todo mundo ia... Inventar, exatamente, né? Tem que inventar essa fórmula mágica, por favor. Você vê quantos remédios nós temos para, teoricamente, tratamentos da obesidade. E você vê que nenhum deles é 100%, nenhum deles consegue manter, todos eles têm incríveis dificuldades. Por quê? Porque não tem nenhum que é perfeito. Não tem. Né? Não tem nada que se compare, tirando, lógico, aqueles que vêm propaganda na internet, que é uma erva natural, é tudo bom, eu já tudo fiz maravilhoso. isso, hein? Aí você compra isso, você vai perder gordura, barriga, vai melhorar o humor, ser feliz, ficar rico, ganhar na Mega Sena. Só falta isso, ganhar na Mega Sena. E é tudo natural. Não naturalzinho. É remédio, tudo natural. Gente, é umas mágicas em cápsula, que é um negócio impressionante. Seria perfeito. O que é incrível de tudo isso é que as pessoas elas compram essa ideia porque elas não param para pensar no processo. Quantos pacientes a gente às vezes recebe assim, só pensa no emagrecimento. Aí que você começa a falar, mas você vai ter que deixar de fumar. Você precisa não beber. Mas eu não posso beber? Falei, não pode, você já sabe. Na palestra que a gente fala disso. Todo mundo E tem gente que chega na consulta, mas eu não posso beber? Não pode. Né? Então tem um protocolo, não é só você operar e sair do hospital. Não é assim. Tem todo um processo que você precisa desenvolver. E hábito, a gente não muda hábito da noite para o dia. Hábito é um processo, né, de formiguinha. É um comportamento adquirido, que a gente adquiriu durante tanto tempo. Para se estabelecer um novo hábito, é preciso de rotina. E a maioria dos pacientes não querem ter rotina. A rotina é chata, tá ok. É engraçado você falar isso, né? Porque, por exemplo, a maioria de nós, trabalha. Sim. Tem horário para trabalhar. Tem meta a ser cumprida, tem final do mês. Então, assim, nós, ao contrário, eu acho que nós somos extremamente acostumados a hábitos e a rotinas. A gente só não quer dar rotinas e hábitos para nós. Você. Talvez... Eu não sei se é aquela sensação de que se eu impor hábitos e rotinas a mim, eu estou perdendo a minha liberdade, sabe? Tipo assim, tem um pouco disso também. Eu tenho a minha liberdade, faço então o que eu quero. Faço o que eu quero, como que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Aprende a assumir as consequências. Sim, vai ter a consequência de tudo aquilo que você faz. Mas nós somos extremamente vinculados a hábitos, muito vinculados a hábitos e a rotinas, é só querer. Exatamente. E para dar certo esse processo, precisa entender que isso é um protocolo que precisa ser seguido. E a grande maioria não quer mudar. Não precisa. É igual no trabalho, né? Sim. Todo mundo quer acordar herdeira, não ter que trabalhar e tá com a conta cheia. Mas não, você tem que acordar, você tem que trabalhar. Você tem que fazer as suas atividades do dia a dia, querendo ou não, porque ninguém vai fazer por você. Então, foi a mesma coisa quando eu decidi fazer a cirurgia. Você me ajudou muito nisso, com esse pensamento. Então, quando eu decidi operar em festas, eu falei, como eu disse, eu gosto de desafio. Eu quero um motivo, uma motivação para me conseguir emagrecer. Então, eu vou operar, porque a bariátrica vai ser aquela amiguinha que vai ficar ali no meu ouvido. Olha, você precisa mudar, você precisa mudar. E eu vou ter que mudar. E quando eu operar,
vai ser o meu renascimento. Então eu tenho que esquecer tudo que eu fazia lá atrás. E aí eu olhava, eu operei nas festas, eu estava com meu Gatorade, gelatina, água de coco, minha família no churrasco, eu fiz o pudim, eu ajudei a fazer o preparo das comidas, não tive dificuldade nenhuma, porque eu olhava para aqueles alimentos, o refrigerante, eu falava assim, eu já comi isso, já sei o gosto, e por conta disso, eu estou assim. Então, se eu fiz uma cirurgia para melhorar, para emagrecer, por que eu vou comer isso? Né? Então, eu fiquei trabalhando muito isso na minha cabeça e deu certo. Mas a gente trabalhou isso muito tempo. Foi, exatamente. Foi um longo trabalho. Exatamente. E é o que as pessoas não querem fazer. Elas querem operar. Não quer abrir mão, né? E não quer fazer nada para mudar. Você sabe que, infelizmente, eu acho que todos os pacientes deveriam fazer tratamento psicológico por no mínimo 5 anos. No mínimo. Sim. Sabe, assim, e um tratamento intenso, sabe? Específico, Tipo Alcoólicos Anônimos, sabe assim? É direcionado. É você entender que realmente você tem gatilhos, que a gente realmente seu tem... comportamento alimentar. Exato, você tem muita coisa que você traz de dentro crenças, de casa, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que deve ser tratado. E é o que é mais menosprezado, né? Sim. É impressionante como a maior parte dos nossos pacientes menospreza, né? Tipo, eu sou normal, ninguém quer cuidar eu sou tranquilo, eu tô ótimo, eu tô isso, eu consigo. eu tô aquilo. Eu dou conta. Eu já sei, eu acho que né? O problema não é nem o fato de você falar eu consigo, é como você consegue, a que preço você consegue, o que não seria melhor se você tivesse feito. Eu vou te falar uma coisa, qualquer pessoa que fez terapia mesmo, né? Lembrando que a gente tem as avaliações... São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá, gente? Tipo, a avaliação que a doutora Priscila mesmo faz ali antes da cirurgia é basicamente para a gente saber se você tem alguma coisa que impeça a cirurgia de imediato, se você tem algum transtorno que necessite de entrar imediatamente com uma medicação, ou coisas nesse sentido. Ela não tem por sentido ser uma terapia, apenas uma separação. Você pode, você não pode. Agora, eu acho que todo mundo que já fez uma terapia dá muito valor ao que é uma terapia, principalmente se você se achou bem. E aqui fica uma dica aí para todo mundo. Tem muitas linhas terapêuticas, talvez a Priscila possa falar disso, e cada pessoa responde melhor a uma linha terapêutica. Então, muitas vezes eu pego pacientes no consultório e falo assim, mas eu já fui na psicóloga e não deu certo, não deu... Falei, gente, cada um responde de um jeito. E a Priscila está aqui. Quantas linhas terapêuticas básicas? Dá um chute aí. Muitas, mas as mais conhecidas, né, que as pessoas ainda trabalham muito, é a psicanálise. Perfeito. E a psicanálise, ela é uma abordagem, não é a minha abordagem de trabalho, mas respeito todas elas. E, inclusive, tem diferenças, né? Porque nem todo psicanalista é psicólogo, né? Qualquer pessoa pode fazer psicanálise e trabalhar com ela, né? Então, são caminhos diferentes. Mas hoje se fala muito, né? Cresceu muito a cognitiva comportamental, que é uma das abordagens que eu trabalho, né? Onde eu me especializei, e a ACT, que a gente fala que são as terapias de terceira onda, que é aceitação e compromisso. Então, eu estou trabalhando com 2 abordagens específicas hoje, né? Inclusive nas avaliações, nas conversas lá com os nossos pacientes, eu vou trabalhando em cima dessas abordagens. Tanto que você falou, nossa, mas é diferente, né? Você não vai me dar um questionário com 50 perguntas? Eu falei, não, eu quero, vamos conversar, né? O questionário, ele é importante? Para alguns casos. Que aí não vou entrar nisso agora, que são avaliações que a gente utiliza, algumas avaliações psicológicas, né? Eu falo que quando acende a luzinha, é importante a gente utilizar. Mas hoje a gente tem inúmeras ferramentas para a psicoterapia, em várias abordagens, e não justifica mais essa coisa de que eu não faço porque eu não encontro profissional, é só procurar. Que eu não faço porque o convênio não tem, é só procurar. Que eu não faço porque o particular é caro, é só procurar. Tem para todo mundo. É aquela coisa de... Sabe que é o que eu vejo da psicologia? Uma primeira coisa errada. É a pessoa que acha que vai lá e ela vai ser julgada. Sim. Sabe? Tem medo do julgamento. Nossa, vão me condenar e tal. Acho que terapia não tem a ver com julgamento. Tem a ver com autoentendimento, né? Você se auto-entender, autoconhecimento, entender por que você faz as coisas e não ser julgado. Sim. E a segunda coisa é aquela pessoa que... É isso aí, ela sabe tudo, né? Ela não está disposta... Se a tua cabeça está tão cheia, tá tão completa, realmente não tem nada que vai entrar aí dentro, né? Então, se você não abrir um pouco de espaço
para acrescentar coisas à sua vida, não vai ser acrescentado. E é fundamental que isso seja para a vida, não é só, né? A gente está falando aqui de uma situação... Falo sempre pacientes, né? Existem pacientes que nos procuram lá que já fazem terapia. Eu acho incrível, porque a pessoa já está, de alguma maneira, trabalhando uma infinidade de questões. É claro que ela não vai ter informações específicas de comportamento alimentar, porque para isso é importante ter um especialista. Então, às vezes, o que um clínico geral vai ouvir no processo de terapia, a minha escuta é um pouquinho diferente, porque a gente acaba direcionando, olha, isso que você está me falando, vamos puxar por isso aqui, vamos olhar por esse caminho. Então, fazer terapia é fundamental. Se não faz, não quer fazer, não acha que está ok, a gente tem que respeitar, mas o mínimo que a pessoa precisa fazer é se preparar para essa cirurgia com um acompanhamento adequado, exatamente. Entender quais são as etapas da cirurgia, emocionais, inclusive, porque operou o estômago. Sim, e eu acho que o ponto mais emocional é aquele fato de que você está tirando uma válvula de escape, né? Que é o que a gente está falando. Tipo, eu ficava frustrado, eu ficava chateado, eu comia. E agora? E se eu ficar frustrado? E se eu ficar chateado? O que eu vou fazer? E se eu, como é que eu faço? E aí eu como e vomito, né, aí se eu comer rápido eu vomito, se eu tentar comer uma coxinha com 30 dias de cirurgia, vai dar ruim. Vou vomitar, não vai dar certo. E inclusive no meio desse balaio, que muita gente não, Sim. mas nós temos ali uma estimativa de 2 a 3% de alcoolismo, que é uma troca de vício, Sim. né? Sim. Você trocou uma coisa pela outra. Pela outra. Exatamente. E aí, você bebeu já depois da cirurgia? Já não bebia e não bebeu. Não valeu, teve que trazer alguém aqui que bebeu. Tem que trazer depois alguém da que... cirurgia. Mas exatamente, né? Vale. O pessoal fala que o bariátrico pode virar alcoólico, né? Não e na verdade ele já tinha, né? A pessoa já gosta da bebida. Exatamente. É você sabe que eu acho que você tem tanto que gosta quanto... eu não sei se já caiu em desuso essa coisa da terapia, daquela coisa de que se você pular alguma fase da sua vida, você volta nela em algum momento. Por exemplo, eu acho que muita gente que era reprimida porque era gordinho, tipo, não saía, não ia pra festa, não ia. E começa a sair, começa a ir pra festa, começa a ir pra balada, começa a se divertir, começa a fazer aquela coisa que a gente fazia aos 15, 16 anos de idade. Aqui. Você fazia meio sem pensar. Tá meio atrasado, né? Exato, nas coisas, esse tipo de coisa. É desenvolver habilidades emocionais, ela é fundamental. Para qualquer coisa na vida, não é só para cirurgia. Que é, né? Sim. Coeficiente emocional. Não é. E hoje a gente vê um descontrole absurdo. As pessoas não têm controle emocional com absolutamente mais nada. As pessoas não têm paciência, nem de escutar. Quer um exemplo? Áudio de celular. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu gosto de falar. E eu mando áudio. Meus áudios, eles não são áudios. Como dizem, as pessoas são autobiografias. Enfim, né? Tô melhorando isso também. E esses dias eu estava escutando, estava perto de uma pessoa e ela botou o áudio na velocidade 2. Eu falei, gente, essa pessoa, você está entendendo? Tô entendendo. Eu falei, por que você está acelerando o áudio? Por que você não está ouvindo a pessoa? Não, porque eu estou apressada. Eu falei, tá, se você estivesse conversando comigo, você consegue agora acelerar? Você consegue me colocar na velocidade 2? Agora não, você é obrigada a me ouvir. Exatamente. Por que a gente não escuta mais as pessoas? As pessoas perderam o hábito de conversar dentro de casa, é tudo no... Você sabe que não é só o hábito de conversar, de ouvir, né? É engraçado como as pessoas hoje, elas já ouvem tentando se defender. Total. Então, assim, em vez de eu prestar atenção no que você está falando, eu já estou pensando na resposta. Está articulando a sua defesa. Exato, eu já estou... É o tal do pensamento, então você não está acelerado. ouvindo, que é ouvido empático, né? Que é ouvir a pessoa por ouvir, para depois você ir pensar, fazer esse tipo de coisa. As pessoas perderam esse escutativa. Ninguém tem mais isso. É pouquíssimo provável. E não é só você não, eu vejo muitos colegas médicos... Não, e essa pessoa que estava acelerando o áudio é uma colega de trabalho que não estava com paciência de escutar o próprio paciente. Eu falei, gente, que bizarro. Ela não tá... Como é que você faz na consulta? Você acelera? Ai, não, aí eu não posso. Eu falei, então escuta, desenvolve escuta. Né? E as pessoas estão cada vez menos preocupadas com ouvir. Eu olho só para o que me interessa, eu quero tudo para ontem, Sim. É o imediatismo, é um clique, não gostei dessa cor, eu jogo uma outra. E a gente fala muito sobre isso, inclusive com relação à cirurgia, à paciência. Eu não sei se você passou por isso, Amanda. E se passou, você pode nos falar, né? Você tinha uma estrutura corporal de 120 quilos, não é isso? Hoje você está com outra estrutura. Existem pacientes que têm dificuldade de se reconhecer num corpo novo. Muita gente nunca se viu magro. E aí, quando emagrece, é um sufoco, é um sofrimento. A pessoa não está feliz, não se reconhece, acha que está feio. Ou começa a ouvir, né? Nossa, o que você fez? Você sabe que ainda tem muito daquela história, porque assim, nós ainda vivemos, de uma certa maneira, aquela coisa de se uma pessoa não tiver há algum tempo e você emagrece, Sim.
a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é: você tá doente. Eu ouvi isso. Você tá doente. Você ouviu isso? Você tá mal. Ouvi já de umas normal, 2 tá? pessoas. Porque, assim, é o padrão nosso ao Às você vezes nem é ver por uma mal, pessoa. né? Não É é por mal, mas normal. foi implícito a gente. Curiosidade né? mesmo. Foi Fica com implícito a você. gente essa história. Tá doente? Tá doente? Sabe? Tipo, eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para ser o contrário, inclusive Sim. com a cirurgia bariátrica. De que assim, sem emagrecer. Ah, você fez bariátrica? Não, eu não fiz. Eu consegui sem, mas tipo assim, de você já antes até de pensar no doente, pensar na bariátrica. Mas ainda não chegamos lá. Você tem, Amanda, alguma questão com relação ao que a gente chama de transtorno dismórfico de imagem corporal? Então, Palavra comigo difícil, já né? Bonita acho... palavra, Deus né? do céu. Transtorno Nossa dismórfico senhora, de nem eu imagem entendi. corporal. Olha só. Resumindo, transtorno de imagem. Olha, eu não tive, porque eu já fui magra. Na verdade, a minha história com a obesidade é uma montanha russa. Da maioria Então, das pessoas. Mas vamos lá, eu conte já pra fui nós a sua magra, já história. fui gorda. Então, assim, Como que quando eu você comecei a me ver, né, magra, eu fiquei muito feliz. Só que, lá atrás, quando eu fui magrinha, eu não sabia me valorizar. Então, eu me olhava assim, eu sempre achava que, nossa, eu tô feia. Eu não O tenho jardim aquele... do outro é sempre mais verde. Eu não Nossa, tenho aquele né? corpo perfeito, então eu não me amava. Entendi. Né? E aí hoje eu me amo, mesmo com as flacidez que a gente tem depois da bariátrica. Esse é outro negócio. Né? Né? A Fica gente magra e tem- reclama que tá flácido. Exatamente, eu não tenho esse Falta problema. a tal da massa Então, muscular, né? Vamos fazer uma atividade física, né? Não, o problema não é esse. O problema que todo mundo tem que lembrar é que, assim, até para bariátrica, perder peso é fácil, ganhar músculo é difícil. Pra todo mundo, né, Leandro? Ela necessita de uma dieta, não é só uma dieta, é uma dieta mais Específica, específica. né? Ela necessita de uma atividade física, como nós estamos falando, que ela vai ter que ser contínua. Então, tem muita gente que, olha, chega lá, é igual você chegar na academia e falar, pô, eu queria ter o corpo Aquele daquele corpo. cara ali. Tá, quantas vezes você vai vir aqui? 3 vezes por semana. Não vai, né? Vai dar. querido? Em Aí 6 não meses vai. eu quero. Esquece 6 meses, isso, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que saber olhar os objetivos, como é a vida profissional, e falar assim, olha, eu vou traçar um local para eu chegar lá. Uma meta, né? Né? Atingível. Tá tudo bem, atingível. E aí você vai Exatamente. trabalhar em cima disso. Mas quando é que você engordou? eu comecei a engordar mesmo depois que eu casei. Eu casei muito nova, Então a né? culpa é do seu marido. Não é. Eu casei muito nova, eu tinha 16 anos na época, então eu tava uma adolescente entrando num mundo adulto e num casamento. Meio perdida ali. Mas assim, e aí eu usava pílula na época também, então isso ajuda a questão do hormônio. E eu comecei a comer, então tudo era comida, né? E aí a gente vai engordando. Aí eu me olhava no espelho e falava, tô gordinha. Mas 2 quilos a mais só, legal. né? E foi indo. E aí eu acendi aquele alerta quando eu cheguei com 116 quilos na época. Eu queria ser mãe, eu já tinha uns 5 anos de casamento, queria ser mãe. E aí eu não consegui engravidar, até que eu descobri que era por conta da obesidade. Então o médico falou pra mim, olha, Amanda, você precisa perder pelo menos 10% do seu peso para você conseguir ser mãe, realizar o seu sonho. E eu falei, tudo bem, né? Aí eu falei, vou emagrecer. E aí, na época, eu comecei a fazer low carb, jejum intermitente, e eu consegui. Em 6 meses, eu perdi 26 quilos, né? Como dizem na raça, né? E aí, eu engravidei do meu filho, tive uma gestação tranquila, né? Engordei o esperado. Quantos quilos você engordou, né? 10 quilos. Muito bom, só esperado. De 7 a 10. Eu mantive. Depois eu consegui eliminar o que eu engordei na gestação. Só que aí veio a pandemia. E aí eu tava numa época de desmame do meu filho. E eu perdi o controle. Eu tava num estado emocional muito maternidade, né? Eu vivi aquela maternidade bem real, insana ali, 24 horas. E aí eu comecei a descontar de novo na comida. E aí eu engordei muito, eu não conseguia mais me controlar. E aí eu tentei voltar para low carb na época, tentei fazer jejum intermitente, não durava uma semana. Eu acho que essas dietas são muito boas, sabe? Sim. Mas dietas muito, muito, muito radicais são muito difíceis de manter. Então, eu lembro até hoje que tinha aquelas revistas Boa Forma, né? Ai, nossa! Eu tinha lá a dieta, perca 8 quilos. Ela não me sei quanto ajudou tempo, muito a em um não me mês. amar. Não, eu acho legal se o seu problema for 8, sabe? Se você perder 8 tá resolvido, Fico feliz. Exatamente. dieta é ótimo. Continua ali, né? O teu problema é que se você tem 30, não é 8. A revista também não disse que era 8, mais 8, Não. mais 8, mais 8. É 8. Não era 30.
Então, muitas vezes, traçar o tratamento para a obesidade ele é mais complexo do que um sobrepeso, do que um tratamento agudo, alguma coisa nesse sentido. Ele tem, inclusive, conotações psicológicas completamente diferentes. E ela vai funcionar temporariamente. Sim. Só que se você, de novo, vamos falar disso de novo, se não mudar o hábito, você vai voltar a comer de novo. E daí a dificuldade dessas dietas muito radicais, que você não vai manter isso pro resto da vida. Não tem né? como. Você vai manter por um período. Então você precisa tentar trazer para alguma coisa que você consiga persistir. Porque, Eu na acho que verdade, essa é a quando palavra. a gente escolhe a dieta, a gente não escolhe mudar de vida. Não. A gente só escolhe uma dieta para aquele prazo milagroso de você emagrecer, né? Eu acho que você escolhe a dieta por chegar lá e falar assim, eu quero emagrecer, me dá alguma coisa. Exatamente. Em 4 meses pro verão, tipo assim, né? E você não pensa exatamente muito. O que tá tudo bem, desde que teu processo seja só esse, né? Aquela meta seja ali, né? verão ali e tal, não sei o que, beleza. Agora, se é uma mudança de vida, aí a coisa começa Fica mais realmente a complicar. difícil. Mas eu queria perguntar algumas coisas para você, se você puder responder, acho que vai ser Sim, interessante. claro. E ele ficou com ciúmes depois? Ela procura. Você percebeu que você pergunta, ela busca? Olha, Deixa eu pensar. Ele não me falou que ficou com ciúmes, E mas... aí, você ficou com ciúmes depois? Tá alegre? Tá feliz? Valeu a pena? Ele ficou Valeu a muito pena, tá vendo? feliz. Ele está feliz aqui. Você sabe que muitos ficam com ciúmes, né? Muitos têm uma dificuldade de... Muitos maridos, aceitação, né? principalmente, De aceitar, né? tem uma dificuldade. Tipo assim, eu tinha uma mulher, a minha mulher... Nem chamava ela tanta tinha atenção, né? esses valores e agora existem outros. E a coisa é complicada, Chama viu? atenção, a mulher Opa. fica mais, se sente Sim. mais segura, né? Também. Exatamente. Ele sempre me apoiou. Quando eu estava gordinha, ele me apoiava. Né? Quando na época que eu queria me aceitar gordinha, que eu fui trabalhar, fazer alguns trabalhos, poucos como plus size, ele estava comigo. Então, em qualquer fase da minha vida, ele estava me apoiando. E hoje, eu falo que um casal, quando ele se apoia, ele só tem a ganhar, né? Cresce junto, né? Exatamente. Então, eu quero que ele cresça, que ele evolua, e ele é a mesma coisa de mim. Então... tranquilo, Aí funciona, né? É. Aí funciona. Mas já tivemos muito paciente com Já. ciúmes, não? Acho que ciúmes Inclusive, você sabe que eu acho que ciúmes é uma das coisas que amarra Exatamente. muita gente Sim. de fazer uma cirurgia, é o ciúmes do outro. Tem pacientes não que tem trazem amor, né? isso e eu geralmente peço para vir o casal, às vezes nem que seja numa videochamada. A gente tem muitas feito vezes isso lá. A A gente tem feito isso lá e tem sido funcional. Eu acho que tem que trazer todo mundo para o Tem, tratamento, né? tem. Assim, não tratamento só psicológico, mas para o tratamento como um todo. Para a família entender, né, entender Leandro? o Que que tem um nós- contexto. O que você está querendo, como você está querendo, esse tipo de coisa. E aí aquele entendimento que é uma doença, né? Que tem os preconceitos, né? Muitas vezes a própria família, a estrutura da família não entende esse novo processo. Né? A gente teve paciente na Páscoa, por exemplo, que o pai estava habituado a comprar para ela um ovo de 1 quilo, porque ela é a louca do chocolate. Então, ela comia aquele ovo de 1 quilo tranquilamente. Enfim, né? Ela operou. Na cabeça dele, o que passou? Que ela não pode comer mais 1 quilo. Mas o que ele fez? Ele comprou uma caixinha de 12 bombonzinhos Ferrero Rocher e levou para ela. O que ela fez? Comeu. Oh, meu Deus. Os 12. 8 Oito. bombonzinhos Ferrero Pelo menos foi Rocher. 12. Eu encontrei com ela de manhã, lá na clínica, ela estava feliz da vida, tinha passado com todo mundo, estava tudo certo. Operada. À noite a gente tinha uma consulta. Quando foi à noite, a gente estava trabalhando outras demandas, ela achei que ela ia me falar de um outro assunto, ela comia 8 bombons Ferrero Rocher, assim. Eu falei, em que momento? Que eu te vi era meio-dia lá na clínica e você não falou nada. Comeu, porque o pai trouxe, e aí o que acontece? O gatilho. E é o que a gente fala, se você gosta de alguma coisa, evita ter dentro da sua casa. Exatamente. Você não sabe como vai ser a sua reação, olhando por um chocolate, de repente você não consegue dizer não para ele. Então, eu falei, tire esses gatilhos de dentro de casa. Olha só você e seu marido, por que você vai ter bombom? Aí o pai levou, ela não teve assim, olha, muito obrigado, guarda lá, não posso comer. O que ela fez? Subiu com aquele bombom. Falei, por que não mandou para mim? Né? Não, comeu. E aí o que ela fez? Deu uma mordidinha. Uma mordidinha? Vai 2. Foi 2 e assim ela foi indo, ela passou o dia, aquela tarde comendo bombom. Ela passou mal, obviamente, pelo menos disse que não, mas ela estava para baixo do chão. Ela não conseguiu dizer não para um Ferrero Rocher, no caso 8 Ferrero E a Rocher. gente precisa ser mais forte, né, que isso. Gatilhos. Por isso que a gente precisa do acompanhamento psicológico. E aí o que o doutor Leandro falou, autoconhecimento é fundamental. Eu preciso me conhecer enquanto ser humano. Quais são
as minhas gaps. O que eu tenho de dificuldade e quais são as minhas fortalezas. Então, se eu sei que eu gosto de chocolate, e se olhar para o chocolate eu não sei dizer não, não tenha o chocolate em casa. Refrigerante, a danada da Coca-Cola. A pessoa vai lá pegar uma água. Vou na geladeira pegar uma água. Deu de cara com o quê? Com a Coca. Com a Coca-Cola. A gente tem paciente tomando 3 litros de Coca-Cola por dia, gente, pelo amor de Deus. E voltando a engordar, claro, né? Lógico. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa é a pergunta que me fazem, então agora eu vou perguntar para você, já que eu tenho alguém para perguntar. Cai cabelo? Olha, no meu caso, caiu, obviamente, mas não eu não fiquei careca, tá, gente? Sim. Então, o cabelo tá aqui, tá crescendo. Então, assim, cai. Tem uns que cai, tem outros que não. Acho que depende muito do organismo, né, de cada depende um. muito da sua nutrição, né? Exatamente, da proteína. De você tá comendo, exatamente. Fazendo atividade física. Mas eu lembro sempre para os pacientes que você vai ficar desnutrido. Então, o cabelo vai ficar fraco, a unha vai ficar fraca, a pele vai ficar seca. Sim. Né? Então, são coisas que tem. Mas é aquilo, é um processo. Então, eu já estava preparada que até um ano da minha metamorfose eu poderia ficar com os cabelos mais, né, ralinhos. Mas assim, foi tranquilo, eu não tive aquela queda severa. Mim, aquela coisa, principalmente as mulheres que têm o cabelo mais comprido, porque o fio ele demora muito, né, para crescer. Aqui. Aí fica tudo. E não consegue pegar, sabe? Não. Tipo assim, eu tinha um. Cadê? Não sei qual é que você chama. Volume, né? O coque. Aqui. O volume. Cadê? Acabou, sumiu. O desespero é ver aquele cabelo na escova e na hora que você vai tomar banho. Então, o meu cabelo, ele começou a cair no quarto mês terceiro para quarto mês. Isso, e aí ele parou realmente assim com um ano mesmo. Fez um ano e pouco. Ele já parou de cair. E aí agora já tá crescendo, os baby hair. E tá tudo bem, né? Sim, tá tudo ótimo. São escolhas. Exatamente. A gente tem que perder alguma coisa, muitas das vezes, para ganhar outras melhores, né? Mas você sabe que mesmo um paciente que tem uma obesidade e ele tiver que emagrecer, ele vai ter queda capilar no meio do caminho de qualquer forma. jeito. A gente, quando amamenta, a gente tem a queda. Se você é muito estressada, tem a queda. O estresse deixa você... Eu prefiro a mini queda, um pouquinho da queda, mas tá bem. E tá bem feliz. Exatamente, porque fala que bariátrico fica triste, né? E eu não sou triste. Não era quando eu era gordinha, obesa. Obviamente, a gente tem aquela sensação de eu era muito, como eu disse, quando eu era magra e eu não me aceitava, me achava feia, eu tinha muito esse complexo inferior. Então, sempre achar que eu sou menos. E aí, depois que eu falo que em 2022, quando eu operei, eu tenho hoje força para encarar minha vida, meu dia a dia, não sendo melhor que ninguém, mas eu me sinto preparada. Então, eu quero aceitar um desafio, eu sou capaz, eu vou tentar, mesmo com medo, eu vou pra cima. Eu acho que a vida é isso, a gente tem que se movimentar, né? E cirurgia plástica? Fez, vai fazer, Ainda não, quero fazer, não vejo a hora. Eu fui liberada para fazer com 1 ano e 1 mês, né? O doutor já tinha me liberado, já tô em processo. A barriga eu já vou fazer já em setembro. Então, já tirar a pelanca da barriga, né? E aí o resto a gente vai vendo como que vai fazer. Eu tenho vontade, sim. Mas você vê que tem muitas pessoas que não têm uma obrigatoriedade, né? Exatamente. Se você se sente bem com como você está. Né? Tudo sobre isso, né? De se olhar, como né? você olha para você. Exatamente. Né? Qual é o olhar que você direciona para você? E a gente, às vezes, olha só para o que está ruim. Né? Eu costumo fazer com alguns pacientes, ou com quase que todos lá, um exercício mesmo para ele entender o corpo que ele tem hoje, porque ele vai mudar. Ele vai mudar. A estrutura vai mudar. E a grande maioria dos pacientes, na consultório a gente tem, né, espelhos e tal, eles não conseguem se olhar, as pessoas não conseguem olhar o corpo todo. Elas, eu olho o rosto aqui, aquela coisa, não, o corpo, nem pensar. Eu falo, gente, você precisa olhar para o que você tem. E até para saber para onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar. Exatamente. O teu corpo é a sua morada. Não tá bom assim? Você está buscando a cirurgia para que você melhore suas comorbidades, se não as tem, que você fique melhor, que você se sinta melhor. Não é como jogar uma tinta na parede, eu não gostei, tá tudo certo. Não tem como fazer de novo, não tem como voltar atrás. Doutor, eu não gostei. Dá para devolver aqui? O meu pedaço do estômago. E aí, se você não olha para isso, se você não consegue olhar nada em você hoje que tá bom, e isso tem a ver com a questão que a gente estava falando lá no comecinho, né, doutor, sobre a questão da estima.
A autoestima ela não tem a ver só com o meu corpo, é com muitas outras questões. Então, eu vou trabalhando muito isso com eles. Né? O que você gosta em você? Exatamente. Eu tenho repetido muito para muitas pessoas que nós somos uma pirâmide de crescimento. Né? A gente faz a base e vem crescendo. Emoções são crescentes dentro dessa estrutura de pirâmide. Saúde é uma crescente. Tipo, você não é saudável, você tem que ter hábitos saudáveis. E a somatória de hábitos saudáveis vai te levar a ter saúde. Mas se você não tem base, você não tem nada. A autoestima está ali. Tem outros sentimentos, outras emoções que formam aquela um conjunto base da obra que a gente fala. Que vem crescendo um a um até você ter o resultado final da história. Isso é fundamental. Acho que você conseguiu, né, Amanda? Sim. Mas é que você também ficou em processo, Exatamente. Você fez todo o processo. Sim. Corretinho. Todos. Eu não todas faltei. As consultas, não deixou de fazer terapia. Então, ela fez todo o processo, né? Eu acho que isso também acaba... Não, isso é fundamental, né, Pri? Precisa fazer. Todo mundo acha, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam, eu vou operar também, vou fazer. Eu falo, gente, vocês vão operar? Legal. Mas olha, vocês têm que seguir certinho. Se vocês não seguirem, isso é pro resto da vida. Então, vocês querendo ou não, vocês vão ter que ir fazer academia, comer direito, né? A comida não é chata. Vocês vão comer comida de verdade. E não quer dizer que nunca mais vocês vão comer uma pizza, um doce. Não, vocês vão comer. Mas tudo é com moderação. Eu acho que quando você aprende a ter equilíbrio e controle, você consegue comer de tudo. E aquilo é se conhecer. É o olhar. Agora, se eu me conheço e sei que se eu ver, igual você falou, uma comida que não tá dentro da dieta e eu vou ali me entupir, então anule. Eu anulei o refrigerante. Foi a única coisa que eu anulei da minha vida, foi o refrigerante. E não sente falta. Não sinto falta. Para que serve? Para nada, né? Não sinto serve falta. Para causar não, tem gente que fala que o zero. Eu não tomo o comum, mas vou tomar o zero. Aí enche a cara de zero. Eu também não sei até que ponto, né? Pra não falar que eu não tomo refrigerante, às vezes eu tomo uma H2O, uma Sprite Lemon. Mas é muito... com gás Exatamente. Eu acho que o problema, às vezes, é aquela coisa que nós falamos, né? Que é gatilho. Sim. Então, tem muito nutricionista usando a Coca Zero como para matar o gatilho do doce no meio do dia. Esse tipo de coisa. É doce, né? Sim. Toma uma Coca Zero, então, que tá ali. Dá ali uma acalmada. Mas o teu problema é você entender o gatilho, né? Sim. Porque, na verdade, esse é o gatilho da história. E ele vai existir, né? É a necessidade de existir algo como uma Coca Zero, como um refrigerante zero, para saciar algo. E esse algo não é o seu corpo, esse algo é a sua mente. Tá aqui, ó. Exato. E saciar a mente é complexo. Você tem que saber o que você está fazendo. É super importante. E como é que você está saciando a mente de diversas maneiras. Que são coisas diferentes, né? Hoje a gente estava batendo papo com um paciente sobre comer chocolate, ele estava falando que ele não é... A discussão entre ele ser ou não chocólatra, né? Então, para mim a definição muitas vezes de um chocólatra, de um alcoólatra, é aquela pessoa que ela não é feliz, ela não se sente bem, ela não se sente legal sem aquilo. Tipo, eu tenho muitos colegas que falam, eu não sou alcoólatra. Fala, legal, então vamos fazer o seguinte, nós vamos sair, nós vamos nos divertir e você não vai beber. Mas para que eu vou sair se eu não vou beber? Então, você é alcoólatra, porque você não está entendendo que você, então, só consegue ser feliz, só consegue sair, só consegue fazer alguma coisa tendo um gatilho viciante. E esse é o problema no meio da tarde, né? Tipo assim, eu preciso disso no meio da tarde. Você não, tua cabeça. Sim. E aí entra um problema que precisa ser discutido que é vastamente. Muito ligado a nível de saciedade e satisfação, Sim. que são coisas diferentes. Então. Né? Talvez hoje, né, Amanda, você consiga entender o teu nível de saciedade. Hoje eu coloco a minha satisfação. Não que a satisfação não seja importante para a tua alimentação. Sim. Ela é fundamental, senão você começa a perder prazer na comida e vai caçar em outro lugar. Exatamente. Mas ela não é só isso. E muitas vezes as pessoas se alimentam não é pela saciedade, é pela satisfação. Eu acho que é gula, né? Total. É a famosa gula. E, inclusive, você sabe que é um dos marcos do porquê que eu enxergo o Ozempic, Saxendas e afins não dando certo, né? Porque são medicações muito bem estruturadas ali para saciedade. Sim. Agora, você estar satisfeito não te impede de comer. Exatamente. Eu estou super satisfeito e eu consigo comer um doce. Para mim, o exemplo mais típico que eu tinha era o fato de que a maioria de nós íamos, às vezes, numa churrascaria e você falava assim, nossa,
também vão me cobrar? Vou comer Vou até dar comer. prejuízo. A Até gente dar prejuízo pensava eu vou comer. Olha que mentalidade, né? Você come, louco. come. E aí vem aquele desgraçado com o carrinho de sobremesa. Nossa. Cara, você só parou de comer porque você tá entalado, nem satisfeito. Você tá Exatamente. entalado. Isso não é prazer, né? Né? E aí o cara chega muitas vezes com aquele carrinho e você fala, não, beleza, eu aceito. Olha, você Precisava, tá aceitando né? o quê? Você Nem- tá você aceitando? Você tá no automático, você só tá colocando pra dentro, né? A Exato. comida. Então. E não tá curtindo. Você não consegue identificar de fato. Isso tem muito a ver com crenças também limitantes que a gente tem lá na infância. Não sei vocês, mas eu sou do doce, todo mundo que me conhece sabe. Né? Então, se eu tiver que escolher entre um prato de comida que eu gosto muito, você falar, ou é isso aqui, ou é um bolo de chocolate, eu não nem penso. Não devia dizer isso, mas vou dizer. Eu vou lá no bolo de chocolate, então eu tenho que ficar atenta às minhas questões. E aí, depois que eu fui estudando mais sobre comportamento alimentar, eu fui entendendo o meu também. Porque eu também tenho as minhas questões. E aí, como eu sempre fui do doce, eu lembrei... a gente vai buscando memórias, né? E aí eu lembro de minha mãe dizendo assim, só tem sobremesa se comer toda a comida. Eu ouvia isso também. Quantas vezes será que eu, enquanto criança, não comi, mas porque eu estava de olho no quê? Na sobremesa. Na sobremesa. Aí você tem uma criança, e eu já vi isso várias vezes, come só mais um pouquinho, falta só uma colherzinha, não vamos jogar essa comida fora porque é pecado. Porque O jogar comida fora, Exatamente. aquela história de comer até o prato tá limpo. E a Falta gente, só um pouquinho, gente, os né? olhos são maior que a boca. Total. Então, é impressionante. Tem 2 olhos e uma boca, máxima Quem já da não viu história, isso? né? E aí o que a vivi. gente É. faz? Bom, eu não vou jogar essa comida fora, no E lixo. se for por quilo que você E aí pagou? você faz Fala, o eu quê? paguei por essas gramas, paguei caro, E vou aí o que que comer. você faz? Vou dar uma comer. de Julius, Você né? come, e aí tá escrito lata de lixo aqui, porque lógico não é bonito jogar comida fora, eu acho, pelo menos, Sim. minha opinião. Mas se eu não estou Por isso que é mais bom. necessitando daquela comida, por que eu vou comer só porque você tá assim pra mim? Mas falta só mais um pouquinho. É igual você fazer com criança, né? Eu trabalho muito criança com obesidade. O que tá acontecendo muito no consultório com as crianças primeiro, as crianças não sabem o que é comida mais. É tudo no automático. É os Até fast porque food você da sabe vida. que uma das coisas que nós loucura. perdemos é o horário, né? Total. Aquela coisa de Comida café da rápida. manhã. Não tem mais isso. Café da manhã, almoço, sabe, sentar Acabou. na mesa. Não tem. Almoçar. Eu até acho, por exemplo, aqui em São Paulo é um caos, gente. Eu tentei Não durante tem. muitos anos sentar com os meninos para comer. É difícil, cada Você um chega, tem um tá horário. saindo, você tem- tá- Exato. você pode... Trabalhar é complicado a história. Mas... O que eu falo sempre para os pais, assim, organizem uma forma de fazer isso, nem Um que seja no momento. final de semana. Exatamente. E hoje as pessoas vão para a mesa com o celular, com televisão ligada, isso tira atenção, e aí a criança, tem dias que uma criança lá não quer comer, aí a mãe fica, mas tem que comer. Aí taca a vitamina na criança, né, porque ele vai ficar desnutrido. Aí a criança come, mas não tá a fim de comer. É muito ruim a gente comer uma coisa que a gente também não quer. Exatamente. E aí eu sempre falo para os pais o seguinte, observa, não quer comer um dia, tá tudo bem. Não comer, agora não quer comer nenhum dia e quer substituir lá um arroz, um feijão, uma Pelo carne, doce. por um salgadinho. Isso, a questão não é não comer, Sim. é o resto da nutrição como um todo. Sim. Né? Então, eu não quero comer arroz e feijão, mas como Quero um bem salgadinho. uma bolacha à tarde. É. Não, peraí. Então, e tem criança que não come porque é magrinha, come pouco. Os pediatras mesmo falam, às vezes a gente tem que olhar o desenvolvimento Tudo. dessa Se tá tudo criança. ok, O que a gente né? vê Esse tipo de hoje? coisa, né? Uma obesidade absurda. Eu tô com 2 casos muito específicos de uma garota com 14 anos com 157 E eu vou quilos, falar uma né? coisa para você. Eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu tenho uma opinião, de novo, polêmica. Diga. Eu acho que obesidade abaixo dos 14 anos é culpa de papai e mamãe. Total. Essa Criança garota não tem... Não tem. Ela come o que você dá para ela, né? Porque ela não tem dinheiro para comprar. Então, já começa assim. Como é que você pode ter Exatamente. uma garota com 14 anos, com 157 quilos, uma mãe que é bariátrica? Uhum. Que eu descobri que a mãe é bariátrica, eu falei, gente, aonde? E mais do que isso, é aquela história do exemplo, né? Se você não Total. come brócolis, dificilmente eu não teu vou filho comer vai também. comer brócolis, né? Porque como é que você vai dar exemplo? Você não pro teu toma filho? água e substitui por uma Coca-Cola? Exato. Exatamente. E por que eu vou tomar água e você toma coca? E aí os pais querem que você, né, você tem que mudar o comportamento de uma criança que é muito difícil, Sem porque ela mudar o está comportamento em do pai. sofrimento, muito sofrimento, porque é muito triste. Um outro garotinho tem 6, tá com 7, agora 85 quilos. Aí passa por bullying, né? Total, Aqui você já né? começa numa Muito fase triste. que criança, que adolescente, não adianta esse pessoal do mimimi começar a encher, Não. mas é uma fase que ninguém, nem os que estão magrinhos, nem os que estão gordinhos, tem capacidade emocional Não para tem. sentir a dor do outro. Eles apenas vão se degladiar, Exatamente. bullying e assim por isso. É marcado. É. Inclusive,
inclusive, é um mecanismo de defesas Sim. que você desenvolve psicologicamente derivados dessa fase. Que tem gente que priva a criança de desenvolver as defesas necessárias para lidar com cuidados, né, com Leandro? o Então, mundo, né? por exemplo, Amanda, você sabe que você continua com obesidade. Sim. Né? Existe isso em você. Se você crônico, não cuidar, né? ela volta. É uma doença Você pro tem resto um da vida, filho. né? Exatamente. Né, que hoje acredito que esteja com peso ok e saudável. Sim. Você precisa olhar para ele, para a alimentação que você fornece para ele também, porque ele pode também desenvolver isso. E eu olho muito isso. Inclusive, eu tenho, às vezes, aquele atrito familiar, né, com a avó, porque sempre fala, ai, come pouco, ai, tem que dar vitamina, olha, tem que fazer isso. Então, assim, eu fui uma criança que eu comia... Ela falava que eu comia ruim, então para mim comer era uma colher de comida e uma colher de Danone. Olha isso. Mas naquela época é o que ela achava certo e tá tudo bem. Só que eu não fiz isso com meu filho, mas eu tive uma época de tanto... E você tem que lembrar que eu acabei fazendo, mas eu voltei no que eu achava melhor para ele. Então, assim, é aquilo, são as crenças, né, que a gente nasce. E são momentos, né? Por exemplo, para os nossos avós... uma mesa muito farta é sinal de amor. É um sinal, exato. É Por quê? cultura, né? Porque, na verdade, é o que ele não tinha, né? Porque Exatamente. quando nossos avós eram lá adolescentes, adultos jovens, faltava comida. Muitos deles vieram, às vezes, de tempos de guerra, tempos difíceis. Então, ver uma mesa farta não era. Então, poder dar ao seu filho o que você não teve é algo muito valoroso para muita gente, né? Às vezes a intenção é boa, né? A intenção era essa, né? Não era te transformar num obeso. Exatamente. O problema é que hoje, assim se a gente hoje. replica esse comportamento vezes mais vezes, você vai se deparar com a obesidade. Mas, por exemplo, diversas crianças magras na década de 70, 80... eram consideradas muito magras. Não magras normais, mas isso aí é muito magro, isso aí não tá certo. Tem que tomar uma Fala vitamina. que gordo é, a criança gordinha tá saudável. Gostosinha, né? Olha que bonitinho. Quem não já tomou aquele biotônico? Falou, gente, eu vivi, cresci tomando aquele negócio, pra quê? Olha aí. Exatamente, porque abre a fome e não fecha mais, né? Desnecessário. E a comida é o que a gente precisa entender, assim, essa questão da alimentação, ela é afetiva, né? Sim. Todo mundo tem. Então, você deve ter, você tem, eu também tenho alimentos que a gente lembra de pessoas que, de forma positiva, e alimentos que você fala, aquela pessoa come isso, nossa. Eu já contei isso aqui. Você sabe que eu tenho, por exemplo, você me perguntar se eu gosto do McDonald's, eu vou falar para você que eu tenho memória emocional, sabe? Ele me lembra a infância. E é uma delícia, não é? Ele não é bom. Ele não é bom. Eu não é saudável, né? Eu não vou discutir saudável, mas assim, tipo, você vai em qualquer hamburgueria hoje, cara... Tem hambúrgueres maravilhosos em São Paulo. Não tem nada a ver. Mas comer cheddar McMelt me traz... Remete. Minha infância. Me remete anos gloriosos da minha adolescência. Quando, inclusive, eu ia com os meus amigos. Né? Eu sentava, passava tarde lá, batendo papo e dividindo uma batata, porque era moleque, acabou o dinheiro, então a gente junta comprava tudo, uma né? batata e dividia. Dividindo ali, ficava papeando horas a fim. A gente se encontrava em alguns desses que tinha no shopping e ficava lá. Remete isso, né? Remete esse tipo de... Isso, não é bom? Nossa, é maravilhoso. É o que eu falo para o paciente, é como é que você usa isso. Exatamente. É como você usa isso. Então, se você conseguir entender que é uma memória afetiva e que você não precisa mais encher a cara no McDonald's, tá tudo bem. Você tá falando isso? Eu era muito viciada em Burger King, né? Burger King não, eu sou do McDonald's. Hoje, se você me falar quantos Burger Kings eu já comi depois da cirurgia, acho que foram 3, né? E assim... não, Burger King não. Meio hambúrguer. A batata do Burger King não gostamos não dá, mais né? dela, né? Não, vamos cortar. Vamos cortar. Janelinha, fecha a janelinha. Burger King não tem nada a ver com a história. Não, é brincadeira. Mas você sabe que a Mariana veio aqui, a pediatra, né? E a Mari é incrível. E ela bate em cima de miojo e tal. Eu falo pra ela, falei, Mariana, na época que eu entrei na faculdade, eu não sabia cozinhar. O que eu sabia fazer era miojo. Miojo. Demais, é o que eu sabia fazer. Eu sabia fritar o ovo e fazer miojo. Que bonito. E eu sabia pedir pizza. Vocês estão ouvindo isso, gente? Sabia fazer essas 3 coisas. Quer que eu faça o quê? Eu entrei na faculdade. Tá aí, se vira. Ou é pizza, ou é miojo, ou eu fazia um ovo. Isso quando comia, né? Que às vezes nem tem. Não, porque a moça que trabalhava... Que ajudava ali. Limpava a República, né? Porque eu morei em República durante a faculdade inteira. Então ela fazia arroz e feijão, então às vezes sobrava arroz e feijão, fazia um ovo, misturava tudo numa panela e era aquilo. Quando não tinha isso, era miojo. Eu cansei de comer miojo, era barato.
Rápido. Resolvia. E, de novo, se você me der miojo, eu não como, mas faz muitos anos que eu não como miojo, mas se você me der miojo Você vai hoje, associar. me lembra essa época de faculdade, Caramba, que essa incrível, coisa né? Eu comia gostosa, aquilo. sabe? Exatamente. É sobre isso, gente. É sobre isso, é. A alimentação ela não pode ser vista como negativo. E fazer essa cirurgia, a escolha de fazer essa cirurgia, não significa que você vai ter uma vida infeliz, nunca mais eu vou comer um brigadeiro, tomar uma... Não é isso. Perfeito. É a quantidade, é como você vai fazer isso. E tem paciente entristecido com quantidade. Ai, porque agora eu só como um pedacinho. Aí teve um paciente que disse, ai, porque eu comia 4, 5 pedaços de pizzas de sabores diferentes. Agora eu só consigo comer um. Faz diferente, pega um pedacinho de cada uma. Corta um cortadinho de um. O que você vai fazer lá? E vai comer todos os sabores. E você aprende a valorizar, né? Exato. Porque aquela coisa que... Muitas vezes, quando você come demais, você não aprende a valorizar o que está na tua frente. Às vezes nem presta atenção, né? E aí, você vê aquela coisa que a gente falou, né? Você vê todo mundo... Muitas vezes você conversa com as pessoas e muitas pessoas acham que o melhor restaurante é uma churrascaria, porque você come à vontade, um rodízio japonês, porque você come à vontade. E qualquer lugar que você pega melhores restaurantes do mundo são comidas... Pouquinhas. Um tequinho, um negócio impressionantemente pequenos os Isso pratos. significa que a gente não precisa, né? Exato. Então você não precisa de uma quantidade absurda para ter... Sumir atrás do prato. Exato, para ter E essa... é tão bom, né? Eu vou em qualquer lugar, eu tô em qualquer lugar que minha família for, meu marido, vamos. Você não se privou de nenhum evento social. Nossa, eu pego lá o pratão, né? E coloco meu pouquinho de cada, como, não quero mais, tá ótimo, mas eu tô feliz, tô satisfeita. Curti com a minha família e comi o que eu queria. Então, é viver tranquilo. feliz. Exatamente. Gente, o papo Muito é bom, bem. vai embora, né? Mas já passamos da hora. Já, né? Já deu, né? Voltamos outra hora. Voltamos num outro momento. Doutora Priscila, suas últimas palavras. Agradecer, né, a presença da Amanda aqui, né? Eu acho que foi muito importante, né? Eu acho que é muito válido que todas as pessoas que possam ter acesso a esse material que a gente coloca aqui com tanto carinho, né, com tanto cuidado, né, que as pessoas realmente busquem informações e instrumentos que são, vamos dizer, com profissionais, que a gente sabe que vai dizer... hoje tem a coisa aí do Google, da inteligência artificial, não sou contra, mas acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, dizer que é fundamental. Quer fazer cirurgia? Faz, mas faz com consciência, com cuidado, vai entender seu comportamento alimentar, entender como é que você funciona, isso vai fazer tanta diferença, e aí provavelmente vai ter sucesso, né? Assim como a Amanda está trazendo para a gente aqui, com tanto tempo já de cirurgia, já passando pela fase da lua de mel, que a gente fala tanto disso, né? E com sucesso, né? Feliz, com a vida caminhando, com as coisas, com os projetos andando. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? Exatamente. Cuidar mesmo, fazer o acompanhamento é muito importante. Amanda, suas palavras. Agradecer, né, a Deus pela oportunidade de ter conhecido o Instituto Castro, ter sido cuidada com esses profissionais, né, que são qualificados para nos ajudar aí a vencer a cada dia a obesidade, e dizer que quem quer fazer a cirurgia, por favor, tenha comprometimento, né, com você. Se você não tiver comprometimento com você, é melhor você desistir dessa cirurgia. É muito isso. Priscila, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Amanda, muito obrigado. Obrigada a vocês. É muito legal poder conversar diferente, né? Eu acho que a Amanda é a primeira. Sim. Todos os pacientes que quiserem entrar em contato com a gente, quiserem vir aqui, nós vamos estar de portas abertas. Eu acho que trocar experiências era uma coisa que estava faltando, muita gente pediu. E a Amanda foi a primeira, espero que não seja nunca a última, que tem outras pessoas para a gente trazer, conversar e conversar com mais pessoas. É isso. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. O QR Code está aqui para todo mundo que quiser entrar em contato, todo mundo que quiser fazer pergunta, meus pacientes que quiserem vir aqui bater papo com a gente, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até logo. Muito obrigado.